Francisco Florindo de Souza Castro, nascido em 15 de 8 de 1838 e falecido dia 18 de 6 de 1916, foi uma importante figura buritiense. Casou-se por 2 vezes, sendo a primeira com Ana Lina Pires Ferreira, nascida em 1847, em Engenho Paraíso, no Maranhão, e a segunda vez com Cassiana Carolina Pires de Sampaio. Essas 3 famílias se entrelaçaram tanto que fica difícil separar: Pires de Castro, Pires Ferreira e Pires de Sampaio. Cassiana Carolina era sobrinha de Ana Lina e casou-se com Francisco Florindo em 1881, na fazenda Bacuri, em Buriti dos Lopes, local hoje ignorado. No cemitério de Buriti dos Lopes existe um túmulo, onde há a informação de que Francisco Florindo e Ana Lina, sua primeira esposa, estão enterrados juntos. Para evitar confusões, é necessário compreender que esse Francisco Florindo é o segundo do seu nome. Seu pai também tinha o mesmo nome, era nascido em Batalha, no estado do Piauí. O Florindo dessa história exerceu diversas ocupações no município de Buriti dos Lopes. Na primeira década do século XX, Francisco Florindo exerceu a função de suplente de juiz. Era comum a figura do juiz de paz, cidadãos sem formação jurídica que julgavam pequenas causas. Esse cargo era ocupado por mais de uma pessoa e foi exercido nos anos de 1906 e 1907. Ao mesmo tempo, Florindo exerceu o cargo de presidente do Conselho Municipal. O Conselho Municipal era um órgão equivalente à prefeitura. Florindo também exerceu os cargos de intendente municipal, o equivalente a prefeito, em 1915. É importante lembrar que nas 2 primeiras décadas, alguns dos maiores nomes da história do município disputavam as eleições. Florindo também foi capitalista, alguém que fazia investimentos. Era a época antes do crash da Bolsa de Nova York. Cidadãos mais abastados investiam rendas em capital aberto. Florindo fazia parte de um seleto grupo de buritienses que realizavam investimentos. Outra ocupação de Florindo era a criação de gado. Em um tempo em que a exportação de charque pelo porto da Barra do Longar em direção ao porto das Barcas ou Canárias. Francisco Florindo foi pai de vários filhos, dentre eles Carolina Sampaio Castro, que foi professora estadual em 1918 e nos anos seguintes. Ela era responsável pela instrução pública. Outros filhos foram Lino Pires de Castro, que foi funcionário público federal em Parnaíba; Horácio Pires de Castro, que foi fazendeiro e coletor federal em São Carlos, estado de São Paulo; Carlota Pires de Castro; Francisco Pires de Castro, conhecido como Castrinho, que foi promotor público em São Carlos, desembargador, procurador-geral e secretário de Estado aqui no estado do Piauí; Ana Pires de Castro; Josefina Pires de Castro, conhecida como Zuzu; Antônio Pires de Castro, coronel e administrador das Fazendas Nacionais; e Maria Pires de Castro. Do segundo casamento, ele teve Carlota Sampaio de Castro, Francisco Florindo de Souza Castro Filho, Manuel Pires de Castro, Carolina de Sampaio, que é professora já mencionada, Gervásio Pires de Castro, funcionário público federal, Josefina Pires de Sampaio, que foi falecida aos 3 anos de idade, e Josefina Pires de Castro, José Arquimedes Pires de Castro. Ele ainda teve outros filhos, como Nazila Pires de Castro, Manuel Florindo Pires de Castro, que foi morto com 1 mês de vida, e Maria de Lourdes Pires de Castro, morta com menos de 1 ano de idade.